Saudações energéticas para vocês, pessoal. Sou Ricardo Dias da Cube. Estou aqui mais uma vez, como vocês já sabem, todo mês eu venho aqui com um treinamento para vocês, bem prático, bem objetivo, sobre uma rotina das equipes de gestão de energia e conectando sempre com uma funcionalidade que facilita com que essa rotina seja conduzida, né? Que aumenta a performance, aumenta a produtividade das pessoas em relação a essa rotina. Hoje a gente vai falar aqui sobre gestão de pagamentos. Muitas vezes a gente deixa esse assunto de lado e fica perdido na tecnicidade, né, da gestão de energia de fato. Né? Então, a gente sempre está falando de parâmetros técnicos de energia, como otimizar contratos de energia, mas não é tão comum a gente se debruçar sobre a gestão de pagamentos de energia, de faturas de energia, e esse é o tema de hoje. Então, como sempre, o nosso combinado aqui é que esse encontro aqui ele é o mais prático possível, mais mão na massa possível. Vou citar casos práticos aqui. A ideia é que dure menos de 40 minutos sempre e que isso seja um conteúdo leve, né? Que seja fácil de consumir, que você consiga compartilhar com as pessoas, que você consiga facilmente comentar aqui, se você quiser mais conteúdos desse tipo, ou que você tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, deixa os comentários aí, tanto no YouTube, ou se estiver vendo no Instagram também, pode deixar. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui sem delongas. Gestão de pagamentos, né? Então, como eu estava falando, é muito comum quando a gente pensa em gestão de energia como um todo, a gente só pensa na gestão técnica de energia, né? E aí, o que eu sempre tento pensar é que as pessoas enxergam a fatura de forma diferente, né? As pessoas enxergam a fatura do ponto de vista técnico, só aquela parte técnica da fatura. Mas se a gente for pensar, tem a outra parte da fatura, que é a parte do boleto. Tem um boleto anexado à fatura de energia elétrica, né? Então aí sim a gente está falando de um processo de pagamento, tem aprovação, tem ali todo um processo dentro do RP, se você tiver um RP, provisionamento no banco, aí você tem que confirmar que liquidou no banco, tem a gestão de saldo, né? Você tem que provisionar o fluxo de caixa ali para que tenha saldo para esses pagamentos na hora correta, na provisão ali de pagamento. Então tem tudo isso e no final das contas é o mesmo documento, né? A mesma fatura. Então dentro da mesma fatura a gente tem gestão de energia e gestão de pagamentos. O meu ponto aqui hoje é que nem sempre a gente olha para a gestão de pagamentos da forma estruturada que a gente deveria olhar, né? Então, e isso é muito desarticulado, né? Em muitos casos, nas empresas, são áreas, departamentos completamente diferentes que lidam com isso, né? Com gestão de energia e gestão de pagamentos. Então, em gestão de pagamentos, a gente está falando da pessoa que cuida do administrativo, de contas a pagar, da controladoria. Gestão de energia, muitas vezes é uma equipe técnica específica de gestão de energia, ou muitas vezes uma equipe de facilities, uma equipe de compras, ou se houver muitas unidades, por exemplo, é possível que isso seja terceirizado, inclusive. A questão que muita gente não reflete sobre é que, se a gente for pensar na gestão da unidade consumidora, a gestão de pagamentos ela é obrigatória. Você tem que pagar a fatura de energia. Se você não pagar a fatura de energia, eu te garanto que em 90 dias você vai ter o fornecimento interrompido. Agora, a gestão de energia ela é opcional. Você faz ela se quiser. Você só vai deixar dinheiro na mesa, né? Se você não fizer a gestão de energia. Mas a gestão de pagamento, se você não fizer, provavelmente você vai ter interrupção do fornecimento. Então, é algo bem mais grave, né? Então, o que eu queria deixar claro, né, na primeira mensagem aqui desse treinamento é que muitas vezes a gente está falando com equipes diferentes aqui, quando a gente fala de gestão de pagamentos e gestão de energia. Mas se a gente quiser olhar para gestão da unidade consumidora como um todo, a gente tem que entender e gerenciar os dois, entender que os dois são bastante integrados. Então, se a gente for olhar aqui e fazer um passo a passo, né, de como que as pessoas se organizam ali
dentro da gestão de pagamentos, né? Então, nessa lógica, dentro desse processo, a gente começa com a organização de dados, não tem jeito, né? Então, a gente vai começar com a coleta da fatura, com a organização desses documentos coletados, né? Então, já começa o desafio aí. Quem tem muita unidade consumidora, né, para gerir, ou mesmo para pagar a conta apenas, né? Precisa coletar essas faturas, precisa ter acesso a esse documento de cobrança, né? E precisa organizá-lo depois. Também tem a parte de extração dos dados para pagamento, então código de barra, número da nota fiscal, prazo de vencimento, o meio de referência, o endereço, provavelmente, o CNPJ que aquilo lá vai estar cobrando, né? E aí a gente vai ter também a questão do relacionamento com centros de custo, né? Para quem tem esse tipo de controle. E aí muita gente também vai precisar, nessa organização de dados, uma API para integração desses dados coletados, das faturas coletadas e dos dados extraídos das faturas, para enviar para, por exemplo, um RP de pagamento. E, por fim, se houver essa necessidade também, muita gente pensa, pensa em uma tabela padrão, né, para exportação desses dados, caso a API não seja ali a solução ideal para a integração desses dados, né? Então, o próximo passo aqui são quase todos fluxos internos, que dependem muito de empresa para empresa, de cultura para cultura, né, dentro de uma operação. Então, pode ou não existir um processo de aprovação, né, e aí segue um fluxo interno ali de aprovação de contas a pagar, por exemplo. Pode ou não existir o cadastro em ERP, e aí a gente tem que contar com essa etapa, né, de importação de contas aprovadas dentro do ERP. E, por fim, aqui, o provisionamento no banco, né? Então, a conta já foi coletada, já foi organizada, já foi aprovada, já foi cadastrada no RP e agora vai ser provisionada no banco. Muita gente também, muito RP já tem essa integração nativa, né, entre o cadastro nele e o provisionamento no banco. E, finalmente, tem o monitoramento de liquidação, né, que será que depois que eu provisionei no banco, realmente foi liquidado, foi pago isso? Porque eu posso provisionar e não ter saldo, por exemplo, para pagar, e aí algumas faturas ficam sem pagar. E aí o processo interno do financeiro, normalmente, né, é uma remessa de retorno de pagamento, é um arquivo que chama KNAB, para a galera do financeiro aí vai me entender. Esse é um arquivo padrão que os bancos emitem para você conferir ali e fazer a conciliação, né, por exemplo. Então, todo esse processo resume ali o dia a dia e a rotina das pessoas que estão fazendo a gestão de pagamentos de fatura de energia, né? Óbvio que a gente pode aplicar esse processo aqui para muitas outros tipos, né, de contas a pagar. Mas a ideia aqui é que eu não preciso ter acesso aqui a nenhuma infraestrutura bancária, né, para, por exemplo, confirmar a liquidação na agência virtual. Então, se a gente for pensar numa timeline, né, deixa eu me trocar de lado aqui, a data de apresentação da fatura de energia, né, ela acontece antecipada ali à organização de dados. Se a gente for fazer uma análise aqui de onde está o gargalo, né, desse processo que eu especifiquei aqui. Então, se a gente for fazer essa análise, aqui a gente vai ter a data de apresentação antes da organização de dados e a data de vencimento entre a data de provisionamento, idealmente, e o monitoramento de liquidação. Mas aí o que acontece? A gente tem ali, por padrão regulatório, né, 5 dias úteis. E se você a gente não estiver falando de uma unidade consumidora que presta um serviço público? Eu vou falar mais de regulatório adiante. Então, é um prazo muito curto, né, para você fazer todos esses processos. Então, a organização aqui dos dados é o gargalo do processo. E todo mundo que lida com gestão de pagamentos pode confirmar essa informação, né? Então, é ali que está onde o processo para, onde mais demora, né? E aí, o que acontece é que se a gente se a gente começa a fechar o cerco, né? Então, a Cube, por exemplo, tem funcionalidades que resolvem essa parte de organização de dados como um todo.
A gente resolve absolutamente todos esses pontos que estão listados aí. E agora, com a funcionalidade de gestão de pagamentos, de confirmação de pagamento na agência virtual, a gente está olhando para outra ponta, né? Então a gente começa a atuar de ponta a ponta sem precisar se envolver nos processos internos do meio ali. Então eu ajudo e aumento a eficiência aqui no início na organização de dados e meço o quanto isso está sendo efetivo no resultado de fato, porque eu também confirmo a liquidação de pagamento na agência virtual. Então, aqui o que a gente está falando é a capacidade de assumir o controle, né, do processo sem precisar se envolver nessas etapas internas e sem precisar, por exemplo, envolver etapas de conferência bancária, por exemplo, que são super intrusivas, né? Então, a ideia aqui é que você, por exemplo, que está gerindo unidades próprias, não tenha que ter acesso à conta bancária, né, da empresa para para confirmar que foi pago e não tem nenhum risco de corte, por exemplo, de suspensão do fornecimento. E para você que está atendendo clientes finais, né, ou seja, eu estou gerindo CEs de um cliente meu, também não precisa se preocupar em ter nenhuma questão de segurança da informação com dados bancários do cliente final para confirmar que pagou e tudo mais. Então, essa acaba sendo uma funcionalidade bastante útil aqui para os dois mundos, né? Para quem gere unidades próprias e também para quem gere unidades de clientes. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que a gestão de pagamentos, de novo, ela é obrigatória, né, para 100% das unidades consumidoras. De um jeito ou de outro, todo mundo faz, de um jeito mais estruturado, menos estruturado. A questão é que essa conta vai chegar na sua porta, e se você tiver múltiplas unidades consumidoras, isso facilmente sai do controle. E é para isso que o sistema da Cube foi criado, né, para gerenciar grandes volumes de contas de faturas de energia sendo geridas ao mesmo tempo. Então, essa nova funcionalidade possibilita essa gestão de ponta a ponta da unidade. Eu não estou falando mais de gestão de energia, eu estou falando de gestão da unidade consumidora como um todo. E aí aqui o importante aqui é que a gente está integrando, né, essa gestão de energia com a gestão de pagamentos e cada vez mais a gente está influenciando que essas duas áreas que normalmente não se conversam tanto dentro de uma lógica departamental de empresas, né? Se conversem mais, se dialoguem mais, porque tem muita coisa para se aproveitar, né? De informações de um lado e de outro, e de economia, né? No final das contas, que beneficia a operação de fato, né? O que a gente entrega aqui, no final das contas, você vai evitar multa, né, por atraso de pagamento, você vai evitar corte de energia, que acho que é o pior que pode acontecer aqui, e também evita negativações de crédito, né? Eu já peguei casos aqui de clientes que relatam, né, que pô, não é nem por falta de saldo, né? Muitas vezes eu não tenho acesso à fatura, eu esqueço porque tem muita fatura, e eu vou pegar lá um crédito, eu vou me candidatar a um edital de inovação ou qualquer coisa do tipo e vem lá que eu tenho uma certidão negativa de débito positiva, vem que eu estou negativado, e isso é péssimo, né? Então, aqui a ideia dessa funcionalidade é ser um acesso rápido para que nenhum dessas três hipóteses aqui se concretize, né? Então, como que a gente sabe que uma empresa tem dificuldade, né, com gestão de pagamento? Hoje, dentro da plataforma, a gente já tem um painel que é um dos painéis mais usados, na verdade, que é o painel de multas. Então, ali a gente apresenta um ranking de multas dos clientes. Você consegue separar as suas multas em caixinhas, né? Então, uma delas é a multa de atraso de pagamento, né? Então, aqui, por exemplo, esse cliente em específico está olhando para um total de multa por atraso de pagamento de 2,4 milhões de reais no período que está sendo analisado aqui. Aparentemente é um problema para esse cara aqui a gestão de pagamentos, né? Então, o atraso aqui está gerando uma despesa razoável para ele.
E como que isso funciona, né? Como que a funcionalidade em si, ela resolve essa questão no dia a dia. Então, vamos lá, agora vamos para a parte mais prática aqui. Dentro da plataforma ali da Cube, você vai acessar sua unidade e vai ver que agora tem um toggle novo de verificar também o pagamento. Então, assim que você cadastra um robô de coleta automatizada, esse robô vai começar a coletar essas faturas dentro da agência virtual, e a gente faz isso para todas as agências virtuais do Brasil. E se você ativar esse toggle, você também vai pedir para esse robô que verifique o status de pagamento das faturas que ele tem a data de início e fim ali configuradas, né, para serem monitoradas. E a partir disso, você consegue ver um painel aqui só com os dados de gestão de pagamentos. Então, para quem já usa o sistema, deve estar acostumado com o painel de gestão de energia. Agora a gente adicionou uma nova aba nele, chamada Conferência de Pagamentos, e tem aqui três grandes visuais assim, né, que você tem que se atentar. O primeiro é um painel ali em cima que tem o resumo, né, do status do pagamento, então o vencimento quantas contas de energia vencem nos próximos 7 dias e qual é o valor delas, quantas contas de energia vencem nos próximos 30 dias e qual é o valor delas, e quantas contas de energia já estão atrasadas e qual que é o valor em atraso. Então, isso a gente já mostra agregado aqui, né? E na esquerda aqui tem uma tabela em que a gente apresenta as faturas com pagamento em aberto, ou seja, não necessariamente estão atrasadas, mas estão dentro do prazo de pagamento, né? Estão sem pagar e dentro do prazo de pagamento. E a gente usa esse código de cores, né? Então, o vermelho representa faturas que já estão vencidas. No caso aqui do painel da esquerda, elas estão em abertas e vencidas. E as linhas em azul é que elas estão abertas e não vencidas. No caso da tabela à direita, aí sim são todas as faturas que já estão vencidas, ou seja, estão em aberto e vencidas. Então, aqui, esse é o painel que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando aparece uma unidade aqui, uma fatura aqui, é porque ela já venceu e você já está pagando, provavelmente, multa ou vai pagar multa sobre o atraso ali. Inclusive, a gente tem uma coluna ali. A última coluna é uma coluna que a gente estima qual é a multa que você vai pagar por aquele atraso, né? Por fim, você consegue filtrar, né? Você consegue clicar no link na linha, né? E filtrar o painel inteiro para aquela fatura. E, por exemplo, no visual ali de baixo que eu vou mostrar agora, você tem acesso, por exemplo, a informações extraídas de dentro da fatura, né? Por exemplo, informações de data de vencimento, código de barras, número da nota fiscal, valor total, consumo total, se aquela unidade, e aí dentro dessa lógica você consegue exportar isso, obviamente, né, para um Excel, um CSV, se for o caso, e você também consegue ver outras variáveis, né, relevantes para a gestão de pagamentos. Por exemplo, aqui a gente está olhando para débito automático, por exemplo, você consegue saber quais são as faturas que estão em débito automático e quais não estão. Então, quais você deve se preocupar e qual você provavelmente não deve se preocupar porque já está em débito automático. Você tem, por exemplo, o aviso de corte, quando uma unidade atingiu ali o limite que a distribuidora tolera sobre atraso e ela manda ali um aviso de corte. Ela é obrigada a enviar um aviso de corte caso ela for suspender o seu fornecimento. Então, por exemplo, aqui tem exemplos de unidades aqui com aviso de corte. Pô, isso aqui é ouro para quem está gerindo muitas unidades e não quer abrir 140 PDFs por dia para olhar se tem aviso de corte, né? Isso aqui é automático. Outro exemplo, acesso ao medidor, né? A gente coleta ali dentro da fatura e muitas vezes é super escondido essa informação. A distribuidora avisa que está sem acesso ao medidor e aí ela tem duas opções: ou ela mede ela assume a média, né, pela medição, ou
ela já avisa o corte do fornecimento, porque ela não tem acesso ao medidor e ela não é obrigada, né, a fornecer para você. Então, isso aqui é super importante também para evitar suspensão de fornecimento, e até o faturamento pela média não é uma prática legal. Então, qual que é a regra de operação aqui desse painel, né? Então, a checagem acontece a cada 72 horas, então, no mínimo uma checagem a cada 72 horas. O status depende das credenciais válidas da distribuidora, ou seja, se você me entregar uma credencial que não funciona na agência virtual, eu não tenho como nem coletar a fatura, nem coletar status de pagamento. O status depende da disponibilidade da agência virtual, obviamente. Então, se a agência virtual está indisponível, ou seja, o site está indisponível em qualquer momento, eu também não vou conseguir coletar ali essa informação. E também as informações sobre a compensação do pagamento precisam estar disponíveis na agência virtual. Então, a gente não teve casos em que as agências virtuais não disponibilizaram essas informações ainda, mas pode ser que em alguma agência virtual de alguma distribuidora ou permissionária, talvez uma permissionária pequena, uma distribuidora pequena, não tenha as informações de pagamento, né, de liquidação das faturas, e aí não é possível que essa funcionalidade seja exercida, né? Mas até agora todas que a gente tá lidando aqui fornecem essa informação tranquilamente. E como que funciona isso, a cobrança disso? Essa, ao contrário das outras funcionalidades que a gente vem apresentando aqui, é uma funcionalidade paga à parte. Isso porque ela requer toda uma infraestrutura à parte ali para ela, e ela realmente consome mais capacidade aqui de processamento dos motores de cálculo da Cube, justamente porque é um monitoramento mais próximo ali, mais constante. Bom, a função é paga basicamente por mês que a unidade esteve monitorada, né, pela confirmação de pagamentos. Então, se você monitora a unidade, a confirmação de pagamento dela entre janeiro e março, são 3 meses de conferência, né, em que a unidade esteve monitorada. E esses 3 meses serão cobrados, independente se você, por exemplo, ativa esse monitoramento só em março, mas você monitorou o pagamento referente a janeiro também. Isso também será cobrado. O valor padronizado, e aí, sem muito mistério aqui, é R$ 4,50 por mês. Isso pode variar, gente, por volume, né? Então, um volume maior vai ter uma economia de escala, um volume menor não vai ter economia de escala. Recomendo aqui consultar o seu ponto focal aqui na Cube de gestão de clientes para conferir o valor para o seu caso, mas esse aqui é uma base aí do valor total. E a ideia aqui dessa funcionalidade é ser uma funcionalidade que não traga, seja realmente um investimento, né? Porque um valor desse é quase que simbólico perto do potencial prejuízo que uma fatura não paga pode ter, né, em relação a tanto multas, mas principalmente com suspensão de fornecimento. E aqui, o que eu tenho aqui muitas vezes que eu falo de energia aqui, tem muito embasamento regulatório. Eu evito falar isso aqui porque é um tema um pouco mais espinhoso, né? O regulatório, só o nome já assusta muitas vezes, mas eu estou montando aqui um tradutor do regulatório e vamos testar essa hipótese aqui de que um tradutor de regulatório espanta menos as pessoas e pode atrair as pessoas mais para perto da regulação de energia, que eu acho que é um serviço interessante que a gente pode prestar, né, à comunidade de gestão de energia aqui no Brasil, realmente aproximar e disseminar, né, a prática sobre o exercício de entendimento e compreensão
de uma norma técnica, né? Então, se a gente for colocar a REN 1000, né, de 2021 na Cube Translator aqui, o que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber que você vai ter 5 dias úteis, né, para pagar a fatura. E isso pode variar, né? Se você está falando de unidades que prestam serviços públicos, aí são 10 dias úteis. Mas, via de regra, 5 dias úteis para pagar entre a data de apresentação e a data de vencimento. Você pode escolher a data de vencimento, a distribuidora é obrigada a fornecer, se eu não me engano, 6 datas no mês para que você escolha a data de vencimento, e ela não pode mudar sem o seu consentimento, inclusive. Então, se você definiu uma data de vencimento com a distribuidora, ela só pode mudar com o seu consentimento. Em caso de atraso, a multa e correção monetária e juros são 3 fatores de correção aqui, hein, gente? Multa, correção monetária e juros. Isso é regulado, então você vai pagar, não tem choro nem vela aqui. Para suspender o fornecimento, a distribuidora é obrigada a notificar através da fatura de energia. Então é por isso que aquele campo ali que a gente extrai da fatura é muito importante e é valiosíssimo para quem está gerindo muitas unidades consumidoras. Lembrando que aquele campo que a gente extrai da fatura não tem nada a ver com essa funcionalidade paga, hein, gente? A gente extrai aquele campo no produto normal na extração de dados de faturas, padrão. Então, a distribuidora é obrigada a fornecer essa notificação antes de suspender. E essa notificação precisa acontecer 15 dias antes da data de suspensão, no mínimo. Beleza? E a suspensão de fornecimento não pode acontecer entre sexta e domingo, e nem feriado ou véspera de feriado. Também tem um horário, se eu não me engano, entre 8 da manhã e 5 da tarde. Posso confirmar isso aqui nos slides seguintes. E, por fim, em caso de atraso, a distribuidora ela vai suspender o fornecimento em até 90 dias, né, da data do vencimento. Então, o que acontece aqui é que, na verdade, assim, a distribuidora ela não pode suspender depois de 90 dias da data do vencimento. Ou seja, isso obriga, em geral, a distribuidora a suspender o acesso antes de 90 dias, porque depois ela não pode, ela é vedada pela regulamentação de suspender depois de 90 dias do vencimento. Então, isso meio que força a distribuidora a sempre cortar a energia antes de 90 dias. Beleza? E aí, assim, deixei aqui um cronograma, né? Se a gente tivesse que fazer um cronograma da gestão de pagamentos, entre a data de apresentação e a data de vencimento sempre vai ter 5 ou 10 dias úteis, dependendo da característica da sua unidade consumidora. Se você não pagar na data de vencimento, a distribuidora deve notificá-lo, e entre a data de notificação e de suspensão, precisa ter no mínimo 15 dias. Entre a data de suspensão e a data de vencimento, precisa ter no máximo 90 dias. Caso, inclusive, passe de 90 dias, a distribuidora não pode mais cortar sua energia. Então, e aí vai seguir um outro processo lá. Então, o processo acaba ficando amarrado, né, nessas datas, o que faz com que a distribuidora sempre suspenda o fornecimento em 90 dias, via de regra, né? Então, acho que esse aqui vai ser o slide para dar um print aqui, para guardar, né? Acho que é o resumo aqui da timeline da gestão de pagamentos, né, em geral, do ponto de vista da distribuição, né, e do ponto de vista de inadimplências. Agora, vou deixar aqui também a base, né, com que eu considerei que isso está sendo regido, né? Então, tá tudo pela REN 1000, né, de 2021, artigo 337, artigo 338, artigo 343, também fala sobre atualização monetária, o 356 fala sobre o não pagamento, né, da fatura e prestamento, olhando ali para casos específicos.
O 357 dando prazo de 90 dias úteis, 90 dias, desculpe, não são úteis, né, 90 dias. E o 360, que dá o prazo ali de 15 dias para notificação. E o 359, falando do horário, né, das 8 às 18 horas aqui que eles podem cortar a energia. Então, já arrematando aqui, pessoal, estou já finalizando em meia hora aqui, a revisão que eu tenho aqui é que tudo que eu falei aqui são metade das funcionalidades que eu falei de gestão de pagamentos estão inclusas no plano padrão da Cube. Então, extrair dados de débito automático, de código de barras, de data de vencimento, valor total, número da nota fiscal, se tem aviso de corte, se não tem, está tudo no produto básico e você não precisa pagar absolutamente nada mais por isso. Por isso, para quem já é cliente, busque a sua área de gestão de pagamentos, busque a sua área de contas a pagar, apresente a plataforma para eles. Muitas vezes eles não têm acesso, né, à plataforma, não tem nem usuário na plataforma. Isso é um movimento que pode ser muito saudável para gerir e montar, por exemplo, um squad de energia, uma equipe que seja multidisciplinar, né, que é muito importante para a gestão de energia e gestão da unidade consumidora como um todo, como eu venho repetindo. Se você não é cliente, isso também é uma oportunidade para você usar o nosso produto gratuito. Então, você consegue usar muitas funcionalidades ali dentro do nosso produto gratuito e testar na prática se um software como o da Cube pode te ajudar na rotina de gestão de energia elétrica. E essa é a ideia aqui, né? É sempre fomentar com que vocês tenham mais produtividade nas rotinas e que a Cube cada vez mais olhe diretamente para a rotina de gestão de energia e automatize essa rotina para que a gente consiga investir tempo em coisas que não são tarefas repetitivas e podem ser automatizáveis, né? Então, a gente investir nosso tempo em atender melhor o cliente, em criar um novo produto, em olhar criar novas fontes de análise ali dentro da fatura, né, e deixar o feijão com arroz automático aqui junto com a plataforma da Cube. Beleza, pessoal? Eu sou Ricardo Dias da Cube. Mês que vem tem um novo treinamento para vocês sobre uma nova rotina, quer dizer, uma rotina que vocês provavelmente já conhecem e que a Cube está automatizando. Valeu, até a próxima.